Zombie Apocalypse. Fala, meu povo bonito do canal, Tio Fernandes aqui em mais um vídeo. E hoje o cenário é totalmente diferente. Hoje eu estou aqui para bater um papo com o grande luthier Ivan Rodrigues. Ele vai contar um pouco sobre a sua história e esse é meu amigo Ivan Rodrigues. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Saudações aí a galera do canal Tio Fernandes, né? Isso. Tamo junto. Bacana demais. O Ivan Rodrigues, ele é luthier, ele faz construção de instrumentos de corda. Olha que coisa interessante. E já é um profissional muito conceituado. Ao fundo aqui vocês podem notar que já tem ali uns instrumentos e depois nós vamos falar um pouco sobre esses instrumentos. Então, eu separei umas perguntas para você, Ivan, até para a gente também ficar conhecendo um pouco sobre o seu trabalho. E eu quero saber o seguinte, o que te levou a entrar nessa área da construção de instrumentos de corda? Ah, legal, né? É uma história longa, né? Mas vamos tentar resumir aqui. Começou muito pela vontade de tocar, assim, no meu período de adolescência. Tinha aquele encantamento, né? A galera tocava violão e eu sempre tinha aquele desejo de tocar. E até eu me encontrar com o violão demorou um pouquinho, né? Foi lá pelos 18, 19, no período da faculdade de História. E eu comecei a pegar o violão para começar a tocar, mas em, digamos assim, tentativas fracassadas, eu acabei me enveredando para entender mais sobre o instrumento do que sobre como tocá-lo, né? Como eu já estava ali no meio das disciplinas de história, eu aproveitei um pouco para conhecer a história do violão e acabei me apaixonando pela, não só a história do violão em si, mas a história da construção, né? E acabamos resolvendo fazer, né? Olha o que virou. Bacana demais. Eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa, quando ela tem um sonho, de alguma forma irá acontecer. Essa paixão vai transformar para você descobrir esse encantamento. No caso do Ivan, são instrumentos de corda. E ele desempenha um papel fantástico. No decorrer desse bate-papo, você vai ficar conhecendo muitas coisas legais. Mas quais os passos básicos, Ivan, para poder fazer uma boa construção de um instrumento de corda? Bem, basicamente é a partir da escolha das madeiras, né? Da seleção do material, entender qual a combinação, a configuração de madeiras iria gerar um timbre mais bonito, digamos assim, né? E conhecer a planta em si, né? Aí é que vem a questão da história dos instrumentos, da evolução da planta do instrumento mesmo, né? A gente sabe que o instrumento tem esqueletos internos, né? Tem leques internos que determinam o padrão de vibração. Basicamente é isso. O acabamento também influencia, né? Quanto mais leve o acabamento, ele vai vibrar mais, vai vibrar com mais suavidade. Mas basicamente é isso, assim, entender qual a função de cada parte, né? O braço, o tampo, a lateral, o fundo, assim, o tampo funciona como um diafragma, né? Essa função também é semelhante com o fundo, né? As laterais funcionam como um aro. Então, basicamente, é isso. Ô Ivan, eu sei que na bateria, para você ter um timbre de um som bacana, você tem que ter uma madeira especial para você fazer o corpo da bateria, para ela timbrar legal, que é aquele som encorpado. No violão, existe esse mesmo processo? Tem uma semelhança, né? De que na bateria você vê que a madeira funciona como um aro, né? Que vai sustentar a membrana. Então é muito parecido mesmo. Rapaz, show de bola. Onde você encontrou assim informações sobre essa área
Você tomou algum curso? Ou você aprendeu com algum colega? Ou isso veio assim de geração? Seu pai já fazia isso? Alguma coisa assim? Conta um pouco, fala sobre um pouco pra gente. Entendo. Não, um curso formal não, assim, eu não fui para o ensino formal, até porque no Brasil ainda não tem muito essa coisa de uma estrutura de ensino que abarque a lutheria. Mas, de outro lado também, a tradição brasileira criou grandes luthiers que são conhecidos no mundo, né? Como o Sérgio Abreu, o Lineu Bravo, o Técio Ribeiro. Então, a lutheria brasileira, hoje a gente tem um curso superior só de lutheria no Brasil, né? Na própria América Latina. Mas, por outro lado, a lutheria brasileira é conhecida no mundo, né? Deixou referências ao longo da história. E como eu venho da história, ele me ajudou a buscar essas informações. Visitei alguns colegas também, né, para conhecer o espaço, os métodos dele e até criar os meus próprios métodos. Rapaz, que bacana. Mas muito assim de experimento, né, muito mais por curiosidade, né, por uma vontade de conhecer as minúcias lá do interior do instrumento, do que uma intenção, né, uma intenção a priori de que eu iria fazer. As coisas foram gradativamente surgindo. Rapaz, interessante isso. Nosso bate-papo aqui tá bacana demais, mas segura aí um pouquinho. Vamos tomar um cafezinho aqui, né, Ivan? Tá certo. Pra gente ir batendo esse papo, porque papo combina com café, né? Então, a gente vai trocando ideias aqui. Meu cameraman, infelizmente, você vai ficar aí com vontade, viu? Depois você toma. Vamos brindar aqui, né, meu amigo? Ao sucesso, ao instrumento, à nossa saúde. Tomar um cafezinho. Cafezinho é tudo de bom, né, cara? Bom demais. É isso aí. E, Ivan, qual, assim, o perfil principal do seu público? Muito focado na música brasileira, né? Que é outra coisa que não existia essa intenção de eu alcançar esse público, mas é um público realmente maravilhoso, né? Que necessita de um instrumento específico e que é basicamente o público do samba, do choro, né? E da MPB em geral. Mas por outro lado, a gente faz instrumentos muito diversificados. Então a gente faz um pouco também da tradição americana da lutheria, né? Que é uma tradição que vem da Alemanha, da Europa, né? E que, vamos dizer assim, ela termina de se consolidar, de florescer na América por questões históricas. Então, assim, nesse contexto, o curso de História fez muito bem para a minha trajetória na lutheria, porque vejo que a gente faz instrumentos de vários tipos, né? Desde o bandolim, o violão 7 cordas, o violão folk americano. E aí, a gente já fez um monte de instrumentos. Então, o público vai chegando a partir muito da diversidade dos instrumentos que a gente faz, mas acabou ficando focado no samba e choro, né? Porque o bandolim usado na roda de samba é o bandolim de 10 cordas e o violão é o violão de 7 cordas. Então é um instrumento que, mesmo hoje, no patamar de lutheria que a gente tem, não existe assim marcas industriais padronizadas que consigam fornecer esse instrumento na quantidade e na qualidade que esses músicos precisam, né, e esperam. Entendi. Agora eu tenho uma pergunta aqui que gerou uma curiosidade. Vai. Existe alguma diferença no violão de marcas conceituadas e o violão da área artesanal? Ou é tudo a mesma coisa? Existe alguma diferença entre isso? Existe. A diferença é bastante acentuada, se a gente pensar nos instrumentos industriais no geral. É claro que uma porcentagem dos instrumentos, principalmente os instrumentos feitos nos Estados Unidos, né, no Japão, na Alemanha, alguns são de grau muito evoluído, né, muito alto, que são iguais ou melhores do que os que a gente faz. Mas, no geral, o instrumento industrial de marca não tem nada a ver com o instrumento que é feito artesanalmente.
Principalmente pela especificação, né? Na nossa luteria aqui a gente não faz instrumentos para pronta entrega, por exemplo. Né? É sempre um instrumento que é encomendado com assim, antecedência, a um prazo relativamente longo de espera. Mas a principal diferença material é no tipo de madeira. Né? Basicamente o instrumento industrial ele é feito com um material que eles chamam de laminado, né? Que são fatias, né? Lâminas de madeira que formam um sanduíchezinho e que facilita a produção, ela fica rápida, né? Mas por outro lado o timbre, né? A estabilidade da vibração fica muito diferente, né? Isso dificulta às vezes você encontrar a nota certa, o timbre correto. Então, em termos de durabilidade também existe uma diferença grande. O instrumento feito com a madeira maciça ele te dá a condição de repará-lo frequentemente sem nenhum problema. Então ele pode durar, sei lá, 50, 100 anos, a gente tem exemplos, né, do final do século XIX de exemplares, né, do período de formatação do violão clássico ainda, né, na Espanha, e que estão aí em perfeito funcionamento, que é uma coisa que um instrumento industrial da forma que é feito usualmente, provavelmente nunca vai conseguir sobreviver a tanto tempo. Mas por outro lado, só para complementar, o instrumento artesanal maciço ele é mais frágil no sentido de impacto. Isso é uma coisa boa ressaltar, porque a gente sempre esperar que o instrumento feito com a madeira maciça ele vai ser mais resistente, e não é, porque ele é mais propício a dialogar com a umidade do ar, a dialogar com a temperatura. Se ele levar um impacto, ele tem uma tendência a lascar muito fácil, que não ocorre no compensado, né? Porque são lâminas trançadas. Então, é um instrumento muito especial, muito sensível, que tem a possibilidade de avançar décadas, mas que precisa de cuidados especiais também. Rapaz, essa informação é fundamental, viu? Agora, uma coisa que eu tenho observado, Ivan, é que hoje as pessoas, os músicos, estão optando mais em adquirir um instrumento feito por um luthier de luteria, do que pegar um instrumento na loja dessas marcas conceituadas. Por quê? Eles batem um papo com o luthier, no caso é você, e aí descreve o projeto todinho, e o luthier vai passar a projetar aquele instrumento sob medida. Então eu acho muito interessante isso daí. Isso é um lance muito legal, assim. Realmente, assim, a luteria, né, o modo de produção de instrumento artesanal ficou esquecido no Brasil, de uma certa forma, assim, no meio popular. Muita gente não sabia, né? Eu mesmo, sinceramente, não sabia. Eu só fui tomar consciência de que havia instrumentos sendo feitos artesanalmente já nesse período do curso de História, de começar a conhecer os instrumentos e de ter condição de ver algumas pessoas usando esse tipo de instrumento, mas assim, não sabia realmente, né? E aí a gente vai encontrar toda de modo geral, a música popular, mas de massa quase ninguém sabe desse tipo de instrumento. Mas logo quando conhece, acaba gerando um encantamento, né? A possibilidade de fazer um instrumento, né? de se envolver com o projeto. Mas por outro lado, exatamente esse público do choro, que usa bandolim, violão 7 cordas, que usa um violão clássico, né? Numa sala, né, de concertos, sempre esteve em contato com esses instrumentos, né? Com alguns luthiers formados pela tradição, que sempre estiveram aí fazendo seus instrumentos assim, de uma forma um pouco oculta, mas que sempre estiveram aí na produção. Mas outra pergunta que eu quero te fazer, Ivan, quais são os principais instrumentos de corda que você constrói aqui na sua luteria? Principalmente o bandolim, né, como a gente fala, Rapaz, e o violão de 7 cordas. Esses daí são campeões, né? São os campeões, né? Não tem, é o prato-chefe, né? Se fosse um restaurante, seria o prato-chefe. Mas a gente faz muito esses instrumentos da tradição americana mesmo, que é chamado assim, usualmente como os violões folk, né? Que é um violão de corda de aço. O violão surge como o violão clássico, ele é de cordas de nylon, né? Que anteriormente, eram cordas de tripa, né?
que foi convertido para o nylon depois, com os materiais modernos. Né? E hoje a gente usa muito material moderno mesmo, como fibra de carbono, tem uma porção de coisas que dá para associar. Mas a gente faz coisas diferentes, o ukulele, o violão de boca em F, né, que é o violão de tampo arqueado, mas é o bandolim e os 7 cordas, principalmente. Eu tenho uma curiosidade. Eu olho para esse rapazinho aqui, olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Eu estou aqui de frente com o luthier e eu vou tirar agora essa curiosidade. Há muito tempo atrás, quando você olhava para um instrumento desse, o que vinha em mente que seria um cavaquinho, né? Eu também pensava isso. Um cavaquinho. Então, qual a diferença de um cavaquinho para um ukulele? Eu gostaria que você explicasse essa tese. Então, quando a gente observa, já dá para ver que é um pouco diferente, né? Mas tem uma evidência de que é um instrumento diferente, que são as cordas, né? Dá para ver que a corda é de nylon. Por esse motivo, o braço normalmente é um pouco mais largo também, né? Porque a corda de nylon é mais flexível, você tem que ter um espaço um pouco maior. Mas, por outro lado também, se a gente for observar a história do instrumento em si, ele é o mesmo instrumento. Então, a gente não está errado quando a gente acha que o ukulele é um cavaquinho. Ele é mesmo, na sua origem portuguesa, né? O cavaquinho é um instrumento português. E os dois são gerados a partir das migrações, né? Por conta do plantio de cana-de-açúcar. O ukulele, digamos assim, o ukulele é o cavaquinho que foi levado para o Havaí pelos portugueses da Ilha da Madeira, né? Pelo povo. No Brasil é o mesmo instrumento, mas veja que eles se tornam, aos poucos, eles se tornam instrumentos diferentes, né? O uso é diferente, o tipo da música é diferente, né? O cavaquinho ele vai entrar na música brasileira na construção do samba, né? Então, por algum motivo, as cordas de aço caíram melhor. Já no Havaí, não, né? É uma outra coisa. O que eu vejo é muitos vídeos de pessoas hoje tocando o ukulele. Faz o maior sucesso, né? Esse instrumento aqui. E ele parece que é muito fácil de tocar, né, Ivan? Porque eu acho que no violão existe mais uma coordenação, ele já usa menos notas, sei lá. Eu acho bem interessante mesmo. Se a gente comparar o ukulele com o cavaquinho, a afinação também é diferente. Ela ficou, ao longo da história, ele também... Tem diferença? Houve uma separação da afinação dos dois. Então, a afinação do ukulele é uma derivação da afinação do violão. Se a gente pegar aqui, ó, na quinta casa, isso é o ukulele. Que são as últimas 4 cordas. 4 cordas aqui de baixo, a partir da quinta casa, a gente tem o ukulele. Então, todas as notas que a gente conseguir fazer aqui no violão, você vai aplicar no ukulele também. Então, ele é bem mais simples nessa forma, né? O cavaquinho não, eu pessoalmente acho muito difícil tocar. Ele tem uma afinação própria, uma escala própria. Rapaz, é uma aula isso daqui, viu? Muita história, muita ciência. Eu confesso que eu estou aprendendo muito aqui nesse bate-papo aqui. Nosso convidado aqui hoje, luthier Ivan Rodrigues. E uma coisa interessante, vocês vão ficar sabendo agora, ele já exporta os trabalhos dele para fora do país. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, quais são as regiões, quais são os países que já receberam os seus instrumentos. Principalmente a Europa, né? Houve uma difusão maior pela Europa, né? A gente tem a Itália, a Alemanha. A gente começou pela França. França, Alemanha, Finlândia, Itália, Espanha. A gente tem uma agora que vai para a Irlanda, né? Tem mais para a Itália, já foi para o Japão, Canadá, Estados Unidos. Né? Na Europa sempre centrada nesse público que é amante da música brasileira, né? Principalmente do choro. Né? Então, esses violões que vão para a Europa, é mais o violão choro? Principalmente bandolim. Bandolim.
e às vezes os 7 cordas também. Na verdade, diferente de instrumentos que não sejam para samba e choro, a gente só enviou mesmo para os Estados Unidos e Canadá, porque eles já têm uma cultura própria, né? Mas também já foram bandolins para usar exatamente no samba e choro. Agora tem uma coisa aqui que me intriga. Como é que você consegue conversar com esse pessoal lá fora? Ah, é complicado, né? A gente vai se virando, né, com o Google Tradutor. O importante é não perder a venda, né, Ivan? O bom é que o público europeu normalmente sempre já prefere se comunicar em inglês, né? Porque se fosse tentar se comunicar em francês, italiano, não ia dar certo. É mais complicado, né? Quem é que ia entender? Mas a gente vai se virando no inglês da forma que pode. Show de bola. Mas e alguns também são brasileiros também, olha. E no Brasil aqui, quais são as regiões que você já mais vendeu violões, bandolins? No samba e choro, assim, pelo litoral, o litoral nordestino, no eixo Rio-São Paulo, né? Em Minas é campeão de 7 cordas, de encomenda de 7 cordas. No Sul. Bacana. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa criança aqui. Ah, sim. Olha aqui, que projeto, galera. E eu gostaria que você tocasse aí um pouquinho para poder demonstrar o timbre desse instrumento. Eu não consegui tocar, né? Foi uma tentativa fracassada de tocar, quem resolveu fazer. Pronto. Mas vamos ver. O som é lindo, viu? Um pouco desafinado, mas deu pra... Não, deu pra sentir o timbre do som. Muito bacana. Ivan, eu quero te agradecer, cara, por esse espaço aqui. Por você, Eu agradeço. você nos receber aqui para poder gravar essa matéria, para os nossos seguidores aí ficar conhecendo um pouco do seu trabalho, da sua história. E eu costumo dizer o seguinte, que a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Você nunca pode deixar ninguém colocar limite no que você quer almejar. Então, coloca Deus no coração e pé na estrada. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu quero, fiquei aqui muito honrado em você abrir esse espaço, parou até o trabalho dele para nos receber e dizer que eu estou muito feliz em conhecer essa sua história. Eu fico feliz por você se interessar, né, por mostrar esse movimento aqui. Mas eu que agradeço. Uma cultura linda e é talento da nossa cidade, então nós temos que mostrar. Gente, espero que vocês tenham gostado, porque o canal, ele tem, assim, não fica preso a uma temática específica. Vocês podem acompanhar aí que são diversos conteúdos, culinária, vlogs, reflexões, entendeu? E hoje a gente está trazendo aqui a história do luthier Ivan Rodrigues. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vai tacando o dedo lá no joinha para poder fortalecer. Isso é interessante, né, Ivan? Senta o dedo. Senta o dedo lá, com vontade, no joinha, para ele ficar assim, Ativa o sininho, né, das notificações. Para todo o conteúdo que o canal colocar aqui, o YouTube notificar e você ficar ciente de tudo que acontece. Um beijão para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, gente!